Bom, então, antes de mais, boa noite a todos os que nos dão o prazer de estar aqui presentes nesta palestra, organizada pela senhora assessora da Diabetes do Distrito 115 Centro-Norte, e agradecer igualmente ao Sr. João Aguiar, que também nos dá o prazer de contribuir para esta mesma palestra. Portanto, antes de mais nada, pois eu passo a palavra de imediato à sua autora e, neste caso, companheira, Lion Daniela Cruz, para darmos início, portanto, a esta, que eu tenho a certeza, excelente palestra sobre este tema. Tenho diabetes, e agora? Ok, obrigada. Então, boa noite, caros companheiros, onde, como o companheiro Angelino já me apresentou, sou a Daniela Cruz e o João Aguiar também trabalha comigo, também é médico de família na unidade aqui em Pombal e também é meu companheiro, neste caso, desculpe, vai a redundância. Então, o que é que eu trago cá hoje? Vamos falar aqui um bocadinho de diabetes, não pretendo aqui fazer um tratado, nem de anatomia, nem de patologia, mas aqui alguns conselhos e como saber lidar tendo o diagnóstico de diabetes. Então, sendo uma forma... Se isto não está agora... de uma forma simples, o que é diabetes? É uma doença que surge quando o organismo não produz, o corpo não produz insulina suficiente ou quando ele não consegue utilizar a insulina disponível. A insulina é uma hormona que é produzida no pâncreas e quando há déficit de produção de insulina, a glicose permanece no sangue, daí que é possível, quando a gente vai colher ou faz aquela picadela no dedo, é possível medir o nível de glicose no sangue. Assim, como é que a gente faz o diagnóstico? Muitas vezes, às vezes isto é feito um diagnóstico por acaso. Umas análises, a pessoa faz as análises e aparece lá aquele valor elevado da glicose, acima de 126, e a gente volta novamente a repetir a análise e é indicativo que a pessoa é diabética. Então, se vê naquela transição, a gente pode pedir umas provas mais específicas. E qual é a melhor forma de fazer o controle? É de fazer a medição da glicose nas análises e também pedindo uma que a gente chama que é a hemoglobina glicada, que dá a média, que é a média da glicemia nos 3 meses anteriores. O que é que pode nos estar alerta? Existem alguns sintomas que nos podem indiciar que a pessoa possa começar a ter diabetes. Não sei se tem... já sei que existem aqui alguns diabéticos aqui nos Lions, mas, por exemplo, alguns dos sintomas que pode a pessoa ficar assim, com o pé atrás, será que tem... Eu estou a suspeitar, por exemplo, começar a com muita frequência, sede constante, sensação de boca seca, fome constante, cansaço, comichão no corpo, visão turva. Isto aqui são sempre queixas um bocadinho específicas, mas podem fazer ao médico e à pessoa ficar alerta que alguma coisa não está bem no organismo. E também podemos ter aqui uma componente hereditária, com a idade. Tudo contribui um pouco para aumentar o risco de ter diabetes. Assim, de uma forma muito generalista, existe vários tipos de diabetes. A diabetes mais comum é a diabetes tipo 2, como a gente diz. Existem outros tipos, mas são muito mais raros, que não vale a pena a gente estarmos aqui a tentar assim a fundo. Existe a diabetes tipo 2, que é o mais comum, que está mais relacionado com a alimentação e com os nossos erros alimentares. Temos a diabetes tipo 1, que acontece nas pessoas mais jovens, normalmente quando o pâncreas não produz mesmo insulina, e temos a diabetes estacional, que é quando a mulher está grávida e tem essa complicação que tem que controlar. E depois pode ou não ser diabética depois de ter o bebê, mas aumenta o risco de vir a desenvolver diabetes no futuro. Então, aquela pergunta que a gente costuma fazer assim, se a diabetes tem cura? Alguém quer me responder se a diabetes tem cura? Há uns americanos que dizem que sim, através da alimentação. Na alimentação, sim, tem razão, mas à luz do que aqui em Portugal, cura não há, mas felizmente existe tratamento e até neste momento existe, no final o João vai falar um bocadinho, de uma forma assim muito especializada, até existe tratamentos em termos de fármacos, e depois a insulina, em última linha, que são muito eficazes e conseguimos pôr os níveis impecável e a pessoa consegue viver com qualidade de vida e não tirando anos de vida com a diabetes. Ou seja, em termos de controle, conseguimos controlar muito bem a diabetes, mas a cura, neste momento em Portugal, ainda não conseguimos, ainda não existe. Claro que podemos controlar, que a parte, que é muito importante, e vou dar aqui alguns conselhos de alimentação, a parte de ter uma alimentação equilibrada, a prática de exercício físico regular, controlar os níveis de glicémia, tomar a medicação e parar o álcool e o tabaco. Agora vamos ver aqui um vídeo que, pronto, este aqui é assim um bocadinho uma comédia, mas vamos ouvir aqui, se nos derem algum problema no áudio, digam.
Eis os barrigudos. Os barrigudos são cada vez mais e têm como característica principal uma enorme barriga. Mas nem por isso devemos confundi-los com gordos. Geralmente são simpáticos, divertidos e muito sedentários. Não praticam atividade física e não têm cuidado com o que comem. Existem várias espécies de barrigudos, mas os maiores chegam a atingir 1,5 metro de perímetro abdominal, colocando em risco a sua própria vida. O excesso de gordura produz toxinas que vão agredir o seu coração e artérias, causando ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais e diabetes. A nossa missão é salvar os barrigudos. Meça o seu perímetro abdominal, pratique atividade física e faça uma alimentação saudável. Tenha mais olhos para a sua barriga. Este é um conselho da Fundação Portuguesa de Cardiologia para o mês de maio, mês do coração. Assim, pronto, aqui em jeito de brincadeira, pronto, eu com isto queria iniciar aqui a parte alimentar. Pronto, temos aqui uma nova espécie, que somos nós, foi aqui intitulado como barrigudos. Isto é uma forma, assim, na brincadeira, de começar a abordar aqui a questão alimentar, que é muito importante nós termos, não é só na diabetes, mas nas outras doenças cardíacas, temos uma alimentação equilibrada e variada. Nós, em Portugal, temos a tradição de usarmos muito a roda dos alimentos, nos países estrangeiros usam mais a pirâmide. Eu prefiro a roda, acho que até é mais fácil de entender, e que em Portugal usamos muito a roda de alimentos. Então, que recomendações para um diabético que deve seguir, que deve ter uma vida, deve ter, de vez em quando a gente peca, mas o que é que deve fazer no seu dia-a-dia? Beber diariamente 1,5 litro a 3 litros de água, preferir o consumo de cereais integrais, integrar o peixe gordo, a sardinha, a cavala, o salmão, rico em ômega 3, preferir o consumo de carnes brancas ao porco, à vaca, ou seja, preferir sempre as carnes brancas. Só que alguns conselhos, algumas recomendações alimentares, que nós até costumamos fazer isto na consulta, até costumamos dar uma dessas informações foram retiradas nas pessoas que costumam ter, às vezes, têm um evento cardíaco e passam por aquele programa de reabilitação cardíaca, e nós damos aqui como se fosse aqui umas pequenas lembranças de como comer melhor. Consumir leguminosas diariamente, consumir 3 a 4 peças de fruta por dia, utilizar o azeite na confecção e o tempero, evitar os óleos, evitar... Assim, por exemplo, a pessoa pode comer assados, desde que não vá lá com o pão, com o molho, tentar sempre preferir os grelhados, fugir aos chouriços, aos enchidos, reduzir o consumo de sal e evitar a utilização de caldos concentrados, consumir o início das refeições a sopinha, evitar bebidas açucaradas. Então, quais são os principais erros alimentares? Muitas vezes temos que distinguir aqui a fome da vontade de comer. Claro que as tentações estão lá e a gente vai sempre, se tiver uma bolachinha e se tiver uma pera, vai preferir a bolachinha porque é docinha, ou seja, nós já temos uma aptidão para o açúcar porque nos sacia mais facilmente. Por isso, aqui os principais erros alimentares é a volta do açúcar, da gordura, da cafeína, do álcool, consumo exagerado de alimentos ricos em açúcar, os refrigerantes, a pastelaria. Aqui, só para termos uma noção, assim, um simples croissant, a quantidade de quilocalorias, que até estamos aqui a abrir o apetite, quem não jantou, que está a abrir o apetite. Aqui, só para terem a noção, por exemplo, um pacote de batatas fritas são mais do que 2 pães, ou seja, há certos tipos de alimentos que têm uma quantidade calórica de açúcar e de gorduras elevadas. Por exemplo, a comparação do pão para um croissant, só para comparar, 130 quilocalorias de um pão simples, enquanto que um croissant simples tem logo quase o equivalente a 3 vezes mais, 416 quilocalorias. Ou seja, existe na nossa dieta aqui alimentos que são um veneno, não é? Consumo exagerado de álcool, consumo é completamente desaconselhado em crianças, em jovens e em grávidas. Em termos no adulto, pode acompanhar com moderação um copo, mas é um copo mesmo, não é um jarro, um copo em refeição é permitido, mas mesmo só um copo pequenino. Em termos de comer depressa, também é um erro, deve-se mastigar bem os alimentos e realizar as refeições em ambiente calmo. O pequeno almoço é das refeições mais importantes do dia, que é para evitar, depois a gente temos aquele fenómeno de querer comer tudo ao final do dia, é importante um bom pequeno almoço, não esquecer dele. Fazer 5 a 7 refeições por dia, 3 em 3 horas, são alguns conselhos. É fazer uma refeição saudável, ou seja, por exemplo, aqui no prato, que é simular a roda dos alimentos, metade ser de salada, ser de legumes, e a outra metade ser menos os carboidratos, e também temos de ter ali a proteína. E dividir assim o prato, sempre acompanhado com a sopinha, com a água e com a fruta.
Claro que nos diabéticos temos a ressalva do seguinte: os diabéticos não devem comer fruta isoladamente, devem ser acompanhados, por exemplo, às vezes, como a gente diz, com 2 bolachas, porque para não ter logo aquele efeito de absorção e depois não saciar logo. Estão aqui algumas recomendações que eu já falei. Agora vou passar aqui a palavra ao João Aguiar na questão do exercício físico. É muito importante abordarmos esta temática. Pois, pronto, portanto, já falamos então um bocadinho da alimentação, não é? Que é um grande contribuinte para a formação dos barrigudos, mas a parte do sedentarismo também é muito importante. Este mapa pretende exemplificar um bocadinho como o desenvolvimento económico está associado ao sedentarismo. E aqui, quando falamos em atividade física, falamos em toda a atividade física que praticamos ao longo do dia, portanto, seja a nível laboral, a nível doméstico e também em termos de exercício físico. Claro que é discutível que 1 hora de exercício físico provavelmente é uma atividade física com mais qualidade do que 1 hora de atividade física praticada a nível laboral, não é? Muitas vezes vemos as pessoas cozinheiras ou domésticas que até têm trabalhos com bastante atividade física, mas não deixam de ter alto risco de obesidade e diabetes. Portanto, aqui não é importante só o número de horas, mas também a qualidade da atividade física. Contudo, sendo toda a atividade física benéfica para uma pessoa com diabetes ou uma pessoa não diabética, mas com o intuito de prevenir esta doença, existem algumas recomendações que podem ajudar no dia-a-dia. Basicamente, ser mais ativo, deslocar-se a pé, quem vive perto do trabalho, ir a pé, subir as escadas em vez do elevador, subir rampas, parar na paragem de autocarro anterior à pretendida, estacionar mais longe, levar os animais a passear, brincar com filhos ou netos, ir às compras e fazer arrumações ou bricolagem. Claro que, mais uma vez, este tipo de atividade física provavelmente não tem tanta qualidade como um exercício físico programado, mas para pessoas com vidas muito ocupadas é na mesma atividade física benéfica. Os benefícios do exercício são múltiplos e nós, como médicos, temos que ter a noção que a pessoa à nossa frente, sendo diabética, tem diabetes, mas também tem todas as outras doenças ou não doenças. Portanto, é importante incentivar o exercício físico, não apenas pelo benefício na diabetes, que é claro, mas também pelos outros benefícios. Tem benefícios imediatos, nomeadamente a nível de diminuir a ansiedade, diminuir a depressão. Estes aspectos mais psicológicos do exercício são realmente muito importantes. Não foi assim por nada que o governo permitia aqueles passeios higiênicos, porque isto era uma coisa que realmente víamos. As pessoas que estavam habituadas a fazer exercício e foram proibidas de o fazer, psicologicamente muitas foram bastante abaixo. Também tem benefício a nível da tensão arterial. Depois, mais a longo termo, tem benefício a nível da saúde do cérebro. Sabemos que o exercício previne demência. Tem muitos benefícios a nível cardiovascular, claro, a nível da função do coração, a nível de prevenção da diabetes. Está associada à diminuição de várias formas de cancro, diminui o peso, claro, tem esse potencial, e fortalece a nível muscular e a nível do osso também, prevenindo a osteoporose. E tem o benefício também de aumentar o equilíbrio e com isso prevenir quedas. Pronto, existem várias formas de exercício e tendo em conta o quadro anos, são todos bons, alguns melhores para algumas coisas do que outros. Para um utente com diabetes ou um utente com o objetivo é prevenir a diabetes, aqui o mais importante de longe é o exercício tipo cardio, ou seja, exercício aeróbio, portanto, como corrida a longa distância, bicicleta. A maior parte das associações de cardiologia, de diabetes, a DGS, recomenda 150 minutos de exercício por semana. Idealmente deviam ser divididos por todos os dias da semana, quase. É diferente uma pessoa fazer 150 minutos num dia da semana ou uma pessoa fazer 30 minutos todos os dias da semana e descansar ao fim de semana.
é muito mais benéfico a pessoa que distribui o exercício pelos dias da semana. E deve ser de uma intensidade moderada a elevada. Este conceito de intensidade tem a ver com ritmo cardíaco e depois também o esforço percepcionado da própria pessoa. Esta questão da intensidade é muito importante, porque muitas vezes falamos com os doentes, não é? E perguntamos que tipo de exercício fazem, e eles respondem muitas vezes com as caminhadas, que eu fico sempre com um passo atrás. As caminhadas muitas vezes têm benefício mais pela parte social, porque a maior parte das pessoas que faz caminhadas é dar um passeio e não faz a caminhada com uma intensidade suficiente para ser benéfica a nível cardiovascular e a nível do metabolismo da diabetes. O exercício tipo cardio, portanto, são os melhores para o metabolismo da glicose, é o que estão mais associados à perda de peso, a melhoria de saúde cardiovascular e a nível de segurança também. Aqui a nível de segurança, pronto, como eu disse, todos estes tipos de exercícios são benéficos, mas aqui a parte da musculação, especialmente em doentes com diabetes, já com doença cardiovascular, que já tenham tido um infarto, nós pomos sempre um pé atrás e recomendamos, mas sempre começar devagar e ir aumentando as cargas de forma devagar. Pronto. Esta parte já está. Portanto, aquilo como eu disse, o exercício físico não é uma vacina que se faz na infância, é necessário fazer todos os dias para ter o seu benefício. Era aquilo que ele dizia dos 150 minutos por semana. O melhor benefício é quando os dividimos pelos dias todos. E claro, em todas as fases da vida, não é? Desde o nascimento até quase ao funeral. Pronto. Sobre a parte da medicação da diabetes, nós aqui não elaboramos muito porque na parte da diabetes, a parte do exercício e da alimentação são tão ou mais importantes que a medicação, e enquanto a medicação, a responsabilidade é mais do médico e o doente tem apenas a responsabilidade de aderir, não é? De tomar os medicamentos, a parte da alimentação e do exercício, pronto, deve ser o doente a cumprir, e essa é sempre a parte mais difícil. Mas em termos dos medicamentos, temos então os comprimidos orais, os injetáveis não insulina e a insulina propriamente dita, que é necessário uma educação muito própria na sua administração e ajuste de dose pelo médico. E claro, também é essencial medicar o resto das comorbilidades. As pessoas com diabetes, muitas têm a tensão arterial elevada, têm o colesterol elevado, e não é muito benéfico uma pessoa diabética fazer todos os medicamentos para diabetes e não fazer rigorosamente o resto. Pronto, nós temos que olhar para uma pessoa com diabetes como um doente cardiovascular, portanto deve fazer toda a medicação. Hoje em dia há cada vez mais medicamentos para a diabetes, tendencialmente cada vez mais seguros, mais bem tolerados. Okay. Então, posso agora? Agora, é assim, temos aqui uma breve apresentação e agora eu queria pôr aqui um vídeo em que resume um bocadinho daquilo que a gente disse, que é aqui isto está adaptado a este vídeo, vocês vão observar, e tem aqui um bocadinho de um resumo do que é a diabetes, das consequências, assim, de uma forma até cómica, que eu vou pôr aqui a dar, vocês podem aqui assistir. Antecita bem. Anda ver isto. Olá, meu nome é Legalvos, Dr. Legalvos. Vou conversar com você sobre uma doença importante que vem atingindo cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo e que compromete muito a qualidade de vida das pessoas. O diabetes mellitus, também conhecido apenas como diabetes. Com certeza você já ouviu falar dessa doença, não é mesmo? Pois é, só aqui no Brasil, 15 milhões de pessoas têm diabetes. Esse é um problema de saúde sério e que, se não for adequadamente tratado, pode trazer muitos problemas. Existem dois tipos principais de diabetes. O diabetes tipo 1, que geralmente aparece na infância ou adolescência. Esse tipo é menos comum. E existe também o diabetes tipo 2, que representa 90% dos casos e que está associado ao estilo de vida das pessoas, além de predisposição genética. Eu quero apresentar a vocês o Galvão. Tudo bem, Galvão?
Legal. O Galvão tem diabetes tipo 2. No caso dele, a alimentação incorreta, a obesidade, a falta de atividade física e outros fatores fizeram com que a doença aparecesse. A mãe dele também é diabética, não é, Galvão? Pois é, quem tem casos de diabetes na família também tem mais chances de desenvolver diabetes. Mas afinal, o que é diabetes? O Galvão e a Hilda, sua esposa, vão mostrar pra gente. Tudo bem, Hilda? A Hilda não tem diabetes. Pois bem, quando ela come alguma coisa, o corpo dela transforma grande parte do alimento em açúcar ou glicose, que o sangue levará para as células do corpo como fonte de energia. Para que a glicose possa entrar nas células, ela precisa da ajuda de um hormônio chamado insulina, e quem produz insulina no nosso corpo é o pâncreas. A insulina ajuda o açúcar a entrar nas células, controlando sua taxa no sangue. O problema do Galvão, que é diabético, é que o pâncreas não produz insulina suficiente e com isso a glicose não consegue entrar nas células e o seu nível no sangue fica elevado. E esta alta taxa de glicose no sangue com o tempo pode provocar muitos danos no organismo. Em linhas gerais, isto é diabetes, entendeu? Imagine uma doença que aparece, que vai causando mal a você e você nem percebe. Esse é o diabetes. Geralmente o paciente não percebe os sintomas, como por exemplo vontade de fazer xixi toda hora, fraqueza, cansaço, perda ou ganho de peso, muita sede, infecções na pele, demora na cicatrização de feridas, visão embaçada, sensação de formigamento, queimação ou dor, normalmente nas mãos e nos pés. Muita gente só descobre que tem a doença quando acontece uma complicação ou mesmo quando visita seu médico por outras causas e acaba descobrindo que tem diabetes. Mas preste atenção, hein? Muitas vezes essas complicações podem estar ligadas a outros problemas de saúde, como por exemplo a hipertensão e ao colesterol elevado. Se você possui diabetes e também é hipertenso ou está com o colesterol elevado, seu cuidado deve ser redobrado. A hipertensão, mais conhecida como pressão alta, é um problema de saúde muito comum, inclusive nos diabéticos. E o colesterol alto também é um problema muito comum. Existem dois tipos de colesterol. O colesterol bom, que é o HDL, presente no azeite, no óleo de milho, e existe também o colesterol ruim, que é o LDL, presente nos alimentos muito gordurosos como carnes, frituras e derivados do leite. Esse colesterol ruim vai entupindo os vasos sanguíneos e pode causar um infarto, um derrame ou até a morte. É, Galvão, o negócio é sério mesmo. Existem ainda os triglicérides, que fazem parte da gordura que fica acumulada no corpo e que age de maneira semelhante ao colesterol ruim, por isso também deve ser tratada. Todo mundo tem que tomar cuidado com a pressão alta, com o colesterol e com os triglicérides. Nos diabéticos, isso não é só uma recomendação, é uma obrigação. Isso muitas vezes depende da ajuda dos que estão ao seu lado. O diabetes deve ser encarado como uma questão familiar. Seu marido ou sua esposa, seus filhos, amigos e parentes devem ajudá-lo a adotar hábitos saudáveis e, com isso, controlar o diabetes e os níveis de glicose no sangue. E você, trate de aceitar a ajuda deles, ouviu bem? O segredo de uma boa alimentação consiste em adequar o seu gosto pessoal com a quantidade e qualidade dos alimentos que farão parte de sua refeição diária. Incorpore no seu dia a dia a maior quantidade possível de alimentos ricos em fibras, frutas, legumes e verduras, cereais e alimentos integrais também são altamente recomendados. Diminua a quantidade de gordura saturada como óleo, manteiga, frituras, cremes e de carboidratos simples, como massas e doces. Dê preferência a alimentos grelhados e cozidos. Aquela picanha que você tanto gosta vai ficar ainda mais saborosa se for grelhada, reduzindo consideravelmente a quantidade de gordura. Mas não esqueça de me convidar para comer também, tá? Mas afinal, diabetes tem cura? Não, diabetes não tem cura. Mas pode perfeitamente ser controlado.
Por isso, você precisa tomar as medicações regularmente, conforme a orientação do seu médico, e também mudar seu estilo de vida, praticando atividades físicas regulares e melhorando a qualidade da sua alimentação. Acontece, porém, que muitas pessoas, alguns meses após a consulta médica, sentem-se bem e acham que não precisam mais seguir a orientação médica, deixando de tomar suas medicações e colocando de lado as orientações dietéticas. Isso é um erro muito grave, ouviu? Siga rigorosamente as orientações do seu médico e nunca deixe de tomar as medicações ou seguir a dieta prescrita sem antes avisar seu médico. Ele é a pessoa mais recomendada para esclarecer suas dúvidas e lhe orientar corretamente. E só ele pode fazer o diagnóstico, tratar o diabetes e também é o único que pode recomendar mudanças no seu tratamento. Fique ligado! O diabetes pode e deve ser controlado. A prática de exercícios, a alimentação saudável e visita periódica ao consultório do médico devem fazer parte da rotina de qualquer pessoa. E para as pessoas que são diabéticas, existem tratamentos muito eficazes para o controle dessa doença, que, como você já sabe, pode ter muitas complicações. O Galvão, com a ajuda da Hilda, mudou todos aqueles hábitos de vida incorretos e vem tomando direitinho sua medicação, não é, Galvão? Ah, meus parabéns! E você, hein? Já está cuidando da sua saúde tão bem quanto o Galvão e a Hilda? Pense bem nisso, porque mesmo com o diabetes sua vida pode ser muito legal. E quem assina embaixo sou eu, Doutor Legalvos. Um grande abraço para você e até a próxima! Espero que tenham gostado aqui deste pequeno vídeo em que resumo, assim, de uma forma divertida e assim, de uma forma cofa, o seu Galvão. De facto, infelizmente nós temos este perfil, não é? Temos muita tentação, não temos tempo e estes 3 pilares, intervir, a parte da nossa parte médica, a gente dá a medicação, e os medicamentos são ótimos que existem agora no mercado, que até ajudam, alguns medicamentos ajudam na própria perda de peso. Temos o pilar do exercício físico, o pilar da alimentação, temos que atuar nestes três pilares são fundamentais para termos a diabetes controlada e evitar depois as consequências que a diabetes tem no rim, nos olhos, na questão do pé diabético, ou seja, aí estamos agora a tentar, a pessoa tendo o diagnóstico, tendo isto bem controlado e evitar as complicações que a gente sabe que a diabetes tem, que a gente tem a longo prazo, porque antigamente, pronto, não havia tanto controle e todos nós conhecemos alguém que já perdeu um dedo, já perdeu um pé, na consequência do mau controle diabético. Hoje em dia já não precisamos de chegar a esse ponto, porque de facto as medicações são tão eficazes e a mudança de estilo de vida, a diabetes daqui a uns anos vai ser uma doença que a gente, que não... com uma doença crónica, quase como ter não é uma gripe, mas que tem tratamento e não tem aquela sentença que antigamente tinha, que as pessoas começavam a ficar sem os membros. Ainda me lembro na faculdade, o cirurgião dizia, eu já só tenho meio doentinho, começava no dedo, começava na perna, mas hoje em dia já não temos, ainda existe, claro, amputados na sequência de consequências, mas já que a medicação e que estes estilos de vida conseguimos ter uma vida normal e viver tantos anos como uma pessoa não diabética. Era isto assim mais ou menos que eu queria vos apresentar. Trouxe estes 2 vídeos para isto ser um bocadinho assim mais, pronto, não sei se tão maçador e não comer isto, não beber aquilo. Tem alguma dúvida, alguma questão que possa ajudar? Eu não estou a ver. Quem quiser participar terá de ligar o micro em primeiro lugar. Pois é. Espera aí. É? Companheiro José Armando, já estamos a ouvir? Olá. Boa noite. Companheiro. Peço desculpa de ter entrado tarde, mas motivos imprevistos levaram-me a chegar mais tarde um bocadinho. Mas gostei muito de assistir e eu como sou eu sou diabético, no fundo, um pré-diabético, estou no limite. De maneira que queria agradecer à Daniela o favor de ter posto aqui esses vídeos e falar sobre o assunto, e realmente nós precisamos de ter todos os cuidados, tomar a medicação. Agora, a mim o que me está a faltar neste momento é o exercício físico, porque, olha,
tenho a impressão que descuido um bocado isso e acabo por ter de compensar, com certeza, com a dose maior de comprimido, da metamorfina, que é o que eu tomo. Então, o médico de família mandou-me fazer umas análises que dá uma como é que se diz? Durante 3 meses, não é? Uma média de 3 meses, sim. A média, não é? E disse-me que estava tudo bem, controlado e tal. E continuasse a fazer, daqui a mais uns meses, fazer outras análises para vermos como é que está. Eu espero, pelo menos, manter ou melhorar se for possível, mas realmente eu acho que o exercício físico é o que mais deve beneficiar, porque eu quando caminhava às vezes à noite aqui depois de jantar, eu sentia muito melhor e mesmo a diabetes, a glicose, não é? Baixava muito. E agora não, agora está sempre naquela média de 90 e tal, 100, 110, por aí. Enfim, pronto, e era isto que eu queria deixar o meu testemunho e cumprimentar a todos e vou ouvindo o que vocês dizem. Obrigada pela partilha e de facto sim, o controle que a gente faz nos cuidados de saúde primários, o que a gente faz é pedir, sendo um diabético tem meio ano ter consulta, a gente faz o controle da hemoglobina glicada. Também é importante aqui deixar que as pessoas que estão só a tomar comprimidos não precisam de estar sempre a picar, a fazer aquele controle com as tiras, porque dá uma falsa segurança que até o açúcar está bem, mas o que conta mesmo é aquela hemoglobina glicada que dá a média de 3 meses, porque a gente pode ter picos mais altos, mais baixos durante a noite, e o que interessa é a média. E a gente não vale, como eu digo, é importante termos essa noção quando estamos a fazer comprimidos, de vez em quando podemos picar, mas não é necessário, porque pode nos dar uma falsa segurança que está tudo bem, e às vezes o que conta mesmo é aquela glicada. E a questão do exercício físico, sim, é importantíssimo, a parte das caminhadas, tentar adaptar sempre à idade da pessoa. Se a pessoa for mais jovem, um desporto de mais intensidade, claro que a pessoa se for, não é velha, menos jovem, não é? Caminhadas, não é uma coisa mais adaptada à idade, mas sim, se nós pudéssemos prescrever um comprimido de exercício físico, acho que resolvíamos aqui metade de alguns problemas, mas não existem comprimidos no exercício, tem que ser tentar arranjar tempo porque essa parte é fundamental, a parte do exercício físico, é bom para o corpo, para a alma, para tudo. E às vezes realmente não é preciso uma mudança de vida de 8 para 80 para vermos nas análises já alterações muito importantes. Assim, diabéticos que tenham um excesso de peso assim marcado, às vezes basta a diferença de perderem 5 quilos, que é quase como se eles tivessem iniciado um medicamento novo. Portanto, aqui realmente esta parte da obesidade e do sedentarismo contribui muito para a diabetes. Pois, exato. É isso. Muito bem. Daniela, há um bocado falaste que devíamos beber 1,5 a 3 litros. Eu não consigo beber 1 litro, 1,5 ainda vai. Agora, mais que isso, é quando estou entretido a trabalhar, eu vou bebendo, mas não vou além do 1,5 litro. Quer dizer que tenho que pôr lá 2 garrafas de 1,5 litro? Sim, é uma média de 5, 3 litros também, é assim um bocadinho, pronto, as normas é um bocadinho demais, de facto, 3 litros, mas aquela média tentar... Sim, esta parte da hidratação, pronto, é especialmente recomendado para assim, pessoas de mais de idade durante o verão, porque não têm tanto aquele mecanismo da sede, não sentem tanta sede como pessoas mais jovens e muitas vezes ficam desidratados por causa disso. E também para pessoas que tenham alguns antecedentes de doenças nos rins, como cólicas renais. Nestes 2 casos, realmente está recomendado passar um bocadinho do 1,5 litro. Se conseguirem chegar aos 2 litros, 3 litros, ótimo. Pelo seu contrário, alguns doentes com doença cardíaca, nomeadamente insuficiência cardíaca, muitas vezes até o que nós queremos é ao contrário, é que se corta um bocadinho na água. Portanto, o 1,5 litro é aquela recomendação que acabamos de dar para toda a gente, mas há sempre uns senãos e há algumas exceções, não é? E se beber 1,5 litro está ótimo.
Já agora só uma pergunta, um pormenor. Eu durante a noite acordo 2, 3 vezes para ir à casa de banho, pronto, urinar. E então eu também bebo um bocadinho de água, não muita, mas será que eu devo fazê-lo ou não devo fazê-lo? Beber. Pois, tentar não beber na hora. Sim, porque, pronto, essas queixas são muito típicas da próstata, não é? Que nos homens sim. aumenta. Exato. E isso de ir à casa de banho durante a noite, pronto, tem a ver com isso. A questão de beber água durante a noite é que isso pode criar um bocado um ciclo vicioso, porque se bebe água durante a noite vai encher a bexiga mais rapidamente e vai causar mais despertares noturnos para ir à casa de banho. Portanto, normalmente as pessoas que têm muito essas queixas, nós até dizemos evitar beber água na hora anterior de se deitar e tentar ir à casa de banho mesmo antes de se deitar, para tentar ter um mínimo de despertares noturnos por essa causa. Idealmente devia ser às refeições, ingerir água. Tá, obrigado. Mas é isso que eu já tinha dito. Bem, se me permitem, eu também queria dizer qualquer coisa sobre isto, porque eu também estou aqui com o José Armando. Também acho que já tenho diabetes, mas tomo realmente uns comprimidos. Mas aquilo que eu acho que é muito, muito, muito importante, e que às vezes, e aqui a Daniela e o João Guiar vão-me perdoar eu dizer isto, mas acho que por vezes passa-se um bocadinho por cima do aspecto da alimentação. E ainda bem que o Zé Armando falou no aspecto da água, porque a água também serve para nós, se tivermos o estômago com água, que vai ter diversos benefícios, depois já não temos tanta vontade de comer. E eu pelo menos, já em determinada fase, experimentei mudar os meus hábitos de alimentação, aquela história que passou aqui de avião, que é comer 7 vezes por dia. Eu acho que é o mais importante das pessoas paulatinamente ganharem esses hábitos de irem, digamos, em vez de comerem, ir petiscando e ir conseguindo arranjar a melhor forma de comerem o que gostam em pequenas quantidades e ao longo do dia, para evitar picos, portanto, da tal glicose no sangue. Não sei se estou a dizer as neiras, porque eu sou de engenharia mecânica e isto às vezes faz. Portanto, isto é um pouco nivelar a produção da glicose. A gente também faz isto na indústria. Portanto, o fundamental é nivelar e depois nivelar e arranjar esse nivelamento de forma a ter os valores corretos. E uma das formas realmente é ir bebendo água. Quer dizer, eu sei que um homem com 5 litros de água por dia também morre afogado, mas até aos 2,5 litros, pelo menos, acho que é relativamente fácil, desde que a garrafa esteja, digamos, à mão de semear, não é? E são essas rotinas que nós, os diabéticos, temos de ir conseguindo, mais do que comer os comprimidos que a senhora doutora nos vai dando para nos salvarem. Portanto, os comprimidos são, digamos, é o último recurso, quando nós não fazemos nada daquilo que os senhores doutores nos mandam. Agora, eu acho sempre que, mesmo eu, quando vou também à consulta da diabetes, digamos, a nutrição passa sempre um bocadinho de avião. E eu tenho aqui uma filha, onde eu estou agora em Lisboa, que se preocupa muito comigo, e que me ofereceu um livro daqueles gurus americanos, onde eles explicam efetivamente o tipo de alimentação que a gente deve fazer. E, portanto, e uma das coisas que eles dizem é carnes vermelhas, 0. Portanto, peixe, pouquinho. Porque eles põem o peixe quase na mesma balança que a carne vermelha. Algum peixe, carnes brancas, mas muito pouquinho. Portanto, o problema é que a gente come mais num dia do que aquilo que eles recomendam para uma semana.
E há outras formas, não é? Depois de compensar essa falta de carne. Portanto, era isto que eu queria dizer, é que nós comemos todos, nós diabéticos, vamos ao médico porque comemos todos muito mais do que aquilo que devíamos comer e bebemos muito menos água do que aquilo que devíamos beber. E o que nós temos é de mudar os nossos hábitos de vida, enfim, para aquilo que os senhores doutores nos dizem, comer regrado, comer muitas vezes, beber muita água e fazer exercício. A maior parte das vezes a gente saltamos muitos destes itens e depois temos de comer comprimidos. Era isto que eu queria dizer, se bem que eu gostei muito desta coisa de comparar os gordos aos elefantes marinhos, não é? Foi espetacular. Foi espetacular. Eu só estava com a dúvida era de medir lá o abdômen, quanto é que ele tinha. Pois, deve ser. Aí tu começas a medir um bocado, Angelino. Eu, pelo menos, a minha enfermeira que me faz a consulta é a primeira coisa que ela faz, não é? Para ver se portanto, não me incluo ainda naquele grupo. Mas efetivamente, eu gostei muito, é um alerta que nós aqui deixamos. Deixo aqui também o meu sentimento de pena por estarmos poucos a assistir a uma palestra desta qualidade e tão importante, tenho a certeza, para muitas pessoas. Portanto, deixo agora a palavra para outros. Exatamente. Se mais ninguém quer intervir, tenho de ligar o micro em primeiro lugar. Rosa Miranda, em casa não há ninguém diabético? Não, por enquanto não. Ainda bem. Mas se ela vier pelo exercício físico, eu não faço. Está difícil. Mas pronto, até ver não temos. Ninguém tem. É bom sinal. É. Então, mais ninguém quer usar a palavra? A companheira Rosa Virgínia. Acho que o companheiro Mendes da Paz estava a falar, não? Então vamos a ouvir. Ele tem o micro desligado. Pois tem. Tem o micro desligado, o companheiro. Mendes da Paz, esteja o micro desligado. Tu não consegues ativar. Mendes da Paz, esteja o micro desligado. Já está. Agora já está. Já está acionado? Já acionei. Boa noite, companheiras e companheiros. Eu gostava de o ver, mas eu não consigo vê-lo. Agora está. Coisa qualquer. Agora está. Eu gostava de dizer, aliás, lamento dizer e tristemente digo que tenho na família, eu sou diabético, não muito pronunciado, mas tenho um filho com 42 anos muito diabético, o qual passou muito mal desde o princípio do ano até agora e acumulou ao diabetes uma doença zona, que é péssimo e que realmente lhe criou dificuldades enormes, emagreceu cerca de 25 quilos, apanhou um grande susto, a endocrinologista dele, não é fazer publicidade, mas se calhar algumas pessoas conhecem, está no centro cirúrgico, é a doutora Patrícia e disse, Paulo, você apanhou um susto e você vai corrigir. E é verdade. O Paulo mudou muito os hábitos dele, efetivamente, neste momento, está bastante melhor, emagreceu cerca de 20 e tal quilos. Isto que estou a dizer que aconteceu com o Paulo é um alerta para toda a gente. Está a recuperar muito lentamente. Primeiro, coisa que mais fez e que mais lhe valeu, exercício físico. Exercício físico por um personal trainer e fisioterapia num fisioterapeuta da nossa região em Sangalhos. E isso é, efetivamente, o resultado mais positivo que pode haver num diabético. A aguinha, não bebe 1,5 litro, tem dificuldades em beber 1,5 litro, porquê? Porque ou não está à mão, ou não levou, qualquer coisa do género. Mas, de qualquer das formas, alterou muito a sua forma de ser e estar, relativa quanto à alimentação e quanto ao exercício físico.
o exercício físico é efetivamente imprescindível. Como todos têm pouco tempo, mas vai, mesmo fora de horas, ao ginásio. Porque as pessoas do ginásio, que são os mestres deles, são espetaculares, são muito bons, e ele, pronto, deram-lhe uma nova possibilidade de voltarem a estar de bem com ele e connosco. E da forma que ele é amigo da nossa companheira Daniela, conhecem-se, conversam, poucas vezes, mas conversam, e realmente a Daniela traz-nos sempre coisas boas sobre este assunto da diabetes. Não sabemos qual é o futuro dela, mas ela é uma médica que incentiva os doentes muitíssimo. E muito obrigado à Daniela e a todos os companheiros, porque realmente este problema é um problema duro, duríssimo. E também é bom, nós quando vamos para o escritório, vamos para um sítio qualquer onde desenvolvemos as nossas atividades normais, há uma maçãzita ou outra por aqui, por ali, por lá, se ela estiver à nossa frente, nós comemos lá. Mas se não tivermos, não comemos. E depois à noite, ao jantar ou ao almoço, já comemos menos. E realmente as carnes vermelhas não, o peixe pouco, tudo pouquinho, mas muitas vezes. E realmente a maçã é o salvador da pátria, porque vai para qualquer lado, só precisa de ser lavado ou limpa, e depois faz-nos perder o apetite, que é uma coisa muito importante. Se tivermos o estômago mais ou menos composto, já não comemos tanto. Muito obrigado a todos, realmente é pena. Estamos aqui uma dezena de pessoas a ouvir palestras desta qualidade. Há uma coisa também que é certa, está muito frio. E as pessoas, embora uns estejam em casa, outros podem sair, mas é tudo dado um bocado mais ao borralho. Também é verdade. Há que enfrentar as coisas assim. Companheiros, uma boa noite, bom fim de semana. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Bom, resta-me agradecer mais uma vez à doutora Daniela Cruz, nossa companheira, e ao seu companheiro João Aguiar. Referir que a importância deste tema estaria mais do que na ordem do dia, e inclusive já ouvi alguém referir que a diabetes irá provocar uma grande pandemia a nível mundial dentro de muito pouco tempo. Portanto, é uma doença que se está a espalhar, é uma doença que, digamos, nos núcleos urbanos, pelo sedentarismo que isso provoca nas pessoas, tem tendência a alastrar e está a alastrar muito rapidamente. Portanto, este foi um tema nesta comemoração por parte do Distrito 115 Centro-Norte do Dia Mundial da Diabetes, e, portanto, eu mais uma vez agradeço à Daniela e ao Dr. João Aguiar todo o trabalho que tiveram na preparação desta palestra. Pela minha parte, enquanto governador, muito, muito obrigado e fico ao vosso dispor. A todos os que estiveram aqui presentes e que deixaram sobre o ralho, como disse aqui o Luís Mendes da Paz, também o meu muito, muito obrigado pela vossa presença. E, portanto, Daniel, não sei se queres despedir, e o doutor também, João Aguiar, faça o favor. Ok, muito obrigada por ter esta hora da noite estarem aqui a assistir. E contem sempre comigo para este tipo de apresentações, tenho todo o gosto em partilhar, porque é uma área que eu lido diariamente, e vir aqui até de uma forma informal, até não incidir tanto na medicação, e poder falar aqui um pouco das alternativas, até acho que até faz bem, que é para não estar sempre ali a falar, medicar com isto, medicar com aquilo, não cumpre, isso é uma forma assim geral, até desanuviar aqui e passar aqui um bom serão com vocês. Espero no futuro passar a ser mais presencial estas palestras, a não ser aqui por via Zoom, que é sempre a parte humana, tem sempre aquelas vantagens. Se queres despedir? É isso, obrigado pela atenção e espero que tenha sido útil. Obrigado. Foi com certeza. Obrigada, foi. Daniela, muito obrigado. Doutor, muito obrigado. Boa noite a todos e um bom fim de semana. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite, bom fim de semana. Tchau. Tchau. noite. Boa noite. Obrigada.